Muito bom dia! Sabadamos por aqui e bora começar esse sábado com muito cuidado à sua saúde, à sua autoestima. Olha, eu vou dizer para vocês que eu amo quando a gente começa esse programa, porque nós levamos muitos conteúdos a você e toda a sua família. Então, já aproveitando, eu vou chamar ele. Bom dia, saúde de hoje. Olha, estamos aí nessa grande situação ruim aí com a questão do metanol, juntamente ao álcool, às bebidas. E hoje eu trouxe ele, Dr. Caio Nascimento, oftalmologista. Tudo bem, Dr. Caio? Tudo bem. Seja bem-vindo de novo aqui na nossa Muito casinha. obrigado, eu adoro, gente. Muito obrigado Uhul! pelo convite, obrigado, Flávia. É sempre muito bom estar aqui no Em Dia com vocês. Obrigada a você. Nós estamos aí ouvindo bastante, não só em todos os jornais, redes sociais, né, da questão do metanol versus a questão da visão, né. Primeiramente, né, já ouvimos falar que o metanol ele é bem perigoso. Mas afinal, o que ele causa no nosso corpo, Dr. Caio? Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente? É, o metanol, ele é tóxico para o corpo. Então, quando você ingere o metanol, ele causa alterações gastrointestinais, alterações neurológicas, e dentre essas alterações ele pode causar uma cegueira irreversível. Então é realmente gravíssimo. E dentro disso, eu já ouvi falar aqui da questão do sangue azedo, né? O que seria essa questão do sangue azedo e o que significa, né, dentro dessa questão do metanol, isso na prática? Sangue azedo, o que seria isso, doutor Caio? O azedo, na verdade, é uma forma da gente explicar a acidose metabólica. Então, quando a gente ingere o metanol, o nosso organismo reage com uma acidose metabólica, aumenta a quantidade de ácidos no nosso metabolismo. O termo técnico é acidose metabólica, e isso pode ser tóxico para o corpo. Então, a retina, por exemplo, sofre com isso, o nervo óptico, no caso do olho especificamente. A neuropatia óptica tóxica é uma consequência do excesso de metanol no sangue. Então quer dizer que tudo isso bagunça o nosso sangue, primeiramente. E por que que teria essa questão, né, do metanol, juntamente, ela ataca primeiramente, então, os olhos ou não? Não, ela ataca também os olhos, além de outros órgãos do corpo. É que no olho, na verdade, é irreversível. Por que que é gravíssimo? Porque muitas vezes não dá tempo de tratar e não tem o que fazer. Então, você teve uma acidose metabólica por Sim, ingestão de metanol e isso acarreta numa cegueira irreversível. tá. Então, por isso que não pode tomar o metanol, beber o metanol. Por exemplo, eu vi muitos das notícias, a gente, por exemplo, ingeriu o metanol, após 12 horas ele inicia aí o processo, ou geralmente uma dor abdominal muito forte, vômito, enfim, aquela questão da visão turva. Em casos, por que que de repente em casos específicos diretamente não atinge a visão e dá essa questão de ver duplicidade, uma visão mais turva? Por que que depende do organismo ou o tanto que ingeriu no corpo? Então, além de ser dose dependente, ele é tóxico, então quanto mais você ingerir, maior a chance disso acarretar problemas mais graves. No caso do olho, aparece depois de um tempo, porque é o tempo que o metanol demora para ser metabolizado. Tá. Então, um dos tratamentos, inclusive, é o etanol, porque por concorrência ele impede a absorção do metanol. O problema disso é, você não sabe se aquela bebida é uma bebida original ou não, se ela foi destilada de maneira inadequada. Então, é muito importante que a gente tente manter, pelo menos nessa época de crise aí, o mínimo possível de acesso a essas bebidas, né? Em Sim. relação ao organismo, quando começa o processo de neuropatia óptica, ou seja, quando a toxicidade começa a aparecer, pode ser irreversível. Então a gente tem que acompanhar. A visão turva é o começo dessa baixa visual, que na verdade é o metanol agindo no corpo. Entendi. E, por exemplo, essa pessoa, então você falou que de repente, no caso, quando atinge principalmente a questão da visão, ela é irreversível, não tem, porque eu vi algumas matérias que teria como depois de um tempo a pessoa poder, de repente, voltar a enxergar. Não existe essa possibilidade. Existe, cada organismo reage de um jeito, na verdade. Então, isso não é 100% de certeza. Na medicina, na verdade, não existe o 100%, não é tudo ou nada. Então, você pode ingerir
uma substância tóxica e não ter nenhum efeito em relação a isso. E Tá. outra pessoa pode ingerir uma quantidade muito menor e ter efeitos gravíssimos. Por isso que quando é assim, é melhor não ingerir nada, porque você não sabe como vai ser a reação no seu corpo. Com Quando certeza. começa no olho, ela pode, na verdade, ser revertida, mas a gente não tem essa noção, a gente não tem essa certeza. Então, quando começa a ficar a visão turva, fazendo uma comparação mais simples, imagina uma lâmpada e o fio que leva a energia elétrica a essa lâmpada. O metanol, ele basicamente corta o fio. Então, a neuropatia óptica não deixa com que a inervação chegue no olho. Então, a lâmpada em si, o olho, não tem nada de errado. Só que ele não consegue enxergar porque não tem inervação suficiente. Então, esse é o nível da gravidade da coisa. Então, quando cortou, não tem mais o que fazer. Não tem. E me fala uma coisa, existe algum meio que, por exemplo, a pessoa ingeriu, está em casa, começou a sentir sintomas, que ela possa fazer ou não tem? É diretamente para o hospital? Direto para o hospital, quando é assim, a gente não pode perder um Por exemplo, tem segundo gente que que quer seja. jogar água, alguma coisa, né, no desespero. Sim, eu acho que assim, o desespero, na verdade, não vai te ajudar a tratar uma intoxicação grave como essa. Então, uma das principais questões quando acontece uma coisa grave é a gente manter a calma, que é difícil, isso não é fácil, é mais fácil de ser falado do que de fazer na hora que acontece. Mas se você sentir sintomas desse jeito, corre para o hospital, é o mais seguro. Não adianta jogar água, não é superficial, não é externo, é lá É dentro que está interno, acontecendo, né? é uma neuropatia óptica. Então é direto para o hospital. Começou a Sim, sentir os primeiros sim, sintomas, já procura o hospital mais perto e já, né, procura o tratamento aí. justamente. E me fala uma coisa, então, resumindo tudo isso, doutor Caio, o metanol, então, é um veneno para os olhos, para o sangue e para o sistema nervoso. Com certeza, é um veneno para nós. Então, assim, o olho sofre assim como todo o resto. Então, é claro que no olho a gente fica assustado porque pode ser uma cegueira irreversível, mas não é só isso. Então, procure evitar, pelo menos nesse período de crise, beber bebidas destiladas sem procedência correta. E vamos ver até quando isso vai durar, mas isso, na verdade, é um alerta para nós cuidarmos um pouco mais da nossa saúde, né? Com certeza. E de repente até diminuir aí um pouquinho nas bebidas alcoólicas, né? Mesmo o pessoal falando aí, ai, tá chegando o final do ano, mas eu acho que, gente, é lamentável o que está acontecendo, nós sabemos isso, né? Mas fazer o quê? Tem que seguir aí as orientações do Dr. Caio Nascimento, que está aqui hoje, para até mesmo levar essa informação aí para você de casa. Muito obrigada, viu, Dr. Caio? Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão relevante e tão em voga, né? Então a gente espera que nas próximas vezes a gente possa falar de coisas que não sejam tão urgentes, mas é importante que a população tenha essa explicação e entenda a gravidade e a velocidade com a qual isso tem que ser tratado. E para a gente finalizar, então, por exemplo, as suas principais dicas aí seria para a pessoa não estar bebendo os destilados. Tem mais alguma outra coisa, doutor Eu Caio? acho que a principal prevenção é evitar beber bebidas que possam ter sido destiladas, que tenham essa possibilidade de ter mudança, entendeu? Então, esse é o principal fator. Fora isso, não tenta fazer tratamento em casa, vai para o hospital, é a melhor opção. Ah, o etanol concorre, então trata. Não, não é para você considerar como sendo isso o tratamento que você vai fazer em casa. Isso pode não dar certo e as consequências vão ser para a vida inteira. Perfeito, muito obrigada, doutor Caio. Até a próxima. Hein? Muito obrigado. Quando não é possível curar, é possível cuidar. Você aí de casa, não sei se você já passou por algum caso na sua família de cuidados paliativos e trazendo essa situação para dentro de casa, para o familiar, para o paciente. Então, doutor Antônio Tápias vai falar sobre esse assunto. Doutor Antônio Tápias hoje trouxe um assunto super importante e eu achei lindo o tema, né? Porque, na verdade, o que a gente faz quando não se pode curar? Olha que interessante isso, né, doutor? E assim, né, Flávia? Bom, primeiro agradecer o convite, né, Seja pessoal, de novo. bem-vindo! Obrigado. Eu acho que é um tema importante em vários aspectos, né? Porque existem várias situações na medicina que a gente não consegue curar, né? Sim. E aí o que a gente faz? Existem vários tipos de tratamento visando a cura, mas em alguns cenários isso não vai funcionar mesmo, porque a doença é muito agressiva. E como a gente lida com isso, né? Seja a gente como paciente, familiar de alguém, ou a gente como médico Porque mesmo. todo mundo vivencia ali, né, doutor? Exato, porque quando uma pessoa adoece em uma doença
incurável, né, que vai matar a pessoa em algum momento, todo mundo que está ao redor adoece, né, também. Com certeza. Então muda a rotina. E o que a gente faz diante disso? E o profissional da saúde também é importante entender para não se sentir também frustrado achando que ele que não conseguiu dar conta, né, de curar a pessoa. E às vezes é a doença mesmo, não é um fato que ele fez, né? Do médico em si, né? Exatamente. E me fala uma coisa, doutor Antônio, muita gente, assim, confunde, né, os cuidados paliativos, que a gente entende, com o fim da vida. Isso é verdade? Então, existem vários tipos de confusão, né, quando fala em cuidados paliativos. Um é achar que é um cuidado que vai remendar alguma coisa ali, né? Sim, Igual a gente usa o paliativo. Usa aqui, faz esse paliativo aqui para dar conta temporariamente, né? Só por agora, Exato, né? esse sofá aqui deu um problema. Faz Isso. aqui essa medida paliativa aqui e tal. E quando a gente pensa na medicina, não é bem isso. Tá. Porque na medicina, os cuidados paliativos, eles entram quando a gente está diante de uma doença que não tem cura e que em algum momento vai matar a pessoa. Não quer dizer que é hoje, amanhã, depende da fase que a doença está. Se está limitando muito... estágio que ela... Exatamente. Porque isso também muda os cuidados. Mas os cuidados paliativos entrarem antes, facilita ao médico a conhecer aquele paciente. Não só conhecer a doença e as limitações, mas quem é aquela pessoa, o que a vida significa para ela, o que importa para a pessoa, e para antever alguns sintomas que podem aparecer. Porque com a doença, a gente vê se aquela doença causa mais falta de ar, se ela causa mais dor no peito, o que ela gera, né, de sintoma. E como isso muda a vida da pessoa. Agora, logicamente, em fim de vida, os cuidados paliativos eles são mais intensificados, né, no sentido da pessoa estar acompanhando mais de perto. Mas é uma especialidade médica e que pode entrar no diagnóstico da doença mesmo. E aí vai acompanhando com uma frequência menor, por exemplo. E na questão também, doutor, onde que entra essa parte da psicanálise dentro de tudo isso? Quando a gente pensa nessas doenças, né, que modificam muito a rotina, como a gente falou... Até mesmo do paciente, da família e de todos, de né? todo mundo, exato. Isso gera uma angústia muito grande para todos, um sofrimento grande para o paciente, para quem está ao redor. E é importante a gente pensar em cuidar da saúde mental dessas pessoas e do próprio paciente, como ele vai lidar com isso. Eu costumo usar um comparativo que é assim, essa doença chegou de uma hora para outra, às vezes a pessoa não estava esperando mesmo, na maioria das vezes por exemplo, um câncer, algo assim que Exatamente, você fez ali uma consulta, né, e aí de repente descobriu. E aquela notícia muda dali para frente 50% tudo. 50% eu acho que dali para frente já muda tudo. Muda tudo, como você vai lidar com as coisas da vida, como que você vai lidar com tudo, né, com tratamento. E com isso, o comparativo que eu costumo usar é assim, é como se você tivesse, a pessoa com a doença, é como se ela tivesse um estranho na casa dela, em que fica incomodando ela. E só que você não pode mandar embora, porque aquela pessoa não sai dali. Então a melhor forma com que você pode lidar com isso é achando um jeito daquela pessoa te incomodar menos, que no caso é a doença. Então como você vai lidar com isso? Então adianta ter raiva, ter ódio, ter tristeza? Em alguns momentos você vai ter isso. Não vai adiantar, mas a gente vai ter. Porque em nada que a gente faça, é como eu falei, é aquela pessoa que ela vai te incomodar, só de estar ali. Total, então a doença é assim, a pessoa não vai ficar 100% bem em nenhum momento. Mas, como ela convive com isso? Essa trajetória, é aí que a psicanálise pode atuar. Como a pessoa vai lidar com isso, né? E doutor Antônio, me fala, isso na prática, como que é esse cuidado, né? Essa parte humana, o olhar, né? Os cuidados paliativos, aí de novo, né, depende muito da fase da doença que a gente está. Mas se a gente estágio, pensar, por exemplo, numa pessoa que está no hospital, geralmente existe uma equipe de cuidados paliativos, não é só médico, né? Então tem um psicólogo, tem um enfermeiro especializado nesses cuidados de controle de sintoma. Porque o cuidado ele vai visar fazer a pessoa sentir menos aquela doença. Ou seja, trazer uma qualidade de vida para aquele paciente mesmo... Dentro do possível naquela situação, exato. Então, assim, é controlar a dor? Vamos atuar no controle da dor. É falar sobre a doença mesmo, conversar. Às vezes a gente vê que em alguns casos, né, as pessoas vão se fechando, né? O próprio paciente ou a própria família. Só que não falar sobre a doença não impede dela estar ali, né? É o elefante na sala que você tenta botar um lençol, né? Ninguém vai ver, mas tá todo mundo... Mascarar, né, uma situação. Exato. Então, o médico paliativista, ele pode fazer essa ponte também, para facilitar esse tipo de comunicação, como lidar com tudo isso. Então, existe o controle de sintomas, se é enjoo, se é dor, o que for,
esse médico vai estar atuando sobre isso junto com uma equipe, geralmente, né? Isso é bem importante. E, doutor Antônio, tem alguma mensagem que você deixaria agora, assim, pra gente? Tem. Nesses cuidados, nessas questões aí. O que eu queria falar, assim, quando a gente não pode mais curar, a gente ainda tem muito para cuidar. Então, não existe aquela frase, não tem mais o que fazer. Essa frase não existe, pessoal. Às vezes não tem o que fazer para curar a pessoa. Isso existe em várias situações. Que legal. Mas a gente pode cuidar. Às vezes é um cuidado de pegar na mão da pessoa, ajeitar a posição dela no leito. Isso é um cuidado. Porque aquilo pode ser desconfortável, né? Uma dor que a pessoa tá, você faz um remédio para dor, você já alivia. Enxugar uma lágrima, um suor. Eu acho que até mesmo a chegada, né? O médico, ele acaba meio que confortando aquela situação e até mesmo no jeito que você conversa com o paciente. Isso já é uma forma de cuidar, né, doutor Antônio? Exato. O que eu costumo falar às vezes não dá para curar, como a gente já falou, Sim. Dá para cuidar. E assim, o médico, ele não vai conseguir aliviar o sofrimento totalmente das pessoas ao redor, porque a perda de um ente querido algo que vai marcar. Sim. Mas o cuidado mal feito, ele pode piorar muito a situação. E aquela situação que já é ruim, piorar mais. Fica pior, né? Gente, sempre é muito bom falar com o doutor Antônio, ele traz esses conteúdos pra gente tão incríveis, né? A parte humana e a parte dos cuidados, né? Doutor Antônio, muito obrigada. Espero você na próxima, hein? Obrigado, Flávio. Espero o convite. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Você sabe a importância de respirar pelo nariz? Se você não sabe, assim como eu trouxe ela, a doutora Juliana Garcia, no Bom Dia Saúde de hoje. Você sabe a importância da respiração nasal? Eu trouxe ela novamente aqui no Bom Dia Saúde, doutora Juliana Garcia, tudo bem? Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Seja bem-vinda novamente, né? Muito obrigada. Doutora Juliana, por que é importante nós respirarmos pelo nariz? Então, é porque o nariz, ele é um órgão muito importante para a respiração, tá? Todo o ar que entra, ele vai aquecer, umidificar e filtrar, para ele chegar em ótimas condições no pulmão. Então, a respiração nasal, ela é super importante para a saúde. Além do que, o paciente que respira pela boca, ele tem várias consequências de roncar, atividade física é prejudicada, ele pode ter apneias também, que são paradas de respiração enquanto dorme, ocasionando problemas cardíacos. Na infância, pode ter má formação da face, com aquela face adenoidiana, que é aquela face alongada, além da criança ficar naquela posição assim, de quem está com falta de ar, porque ele cresce mais encurvado, porque ele não está ficando na posição certa para respirar, que é com a boca fechada e respirando só pelo nariz. Então, é muito importante a respiração nasal. E a questão até mesmo você citou alguns problemas, tem algum outro problema que também isso pode trazer problemas maiores até mesmo na saúde? Sim, igual falei anteriormente, os roncos e a apneia que atrapalham muito a qualidade de vida, né? Podendo ocasionar problemas cardíacos, né? E a gente nem imagina. E nem imagina. Eu recebo muito paciente que veio do cardiologista, né? Que vem encaminhado do cardiologista, porque o paciente tem arritmias, ele não consegue controlar a pressão, principalmente eles fazem um exame que é o Holter 24 horas e vê que eles estão mantendo a pressão alta à noite, que é o período que está tendo várias apneias. Então, pode sim causar vários problemas graves. Eu imagino, porque às vezes a pessoa ronca muito, mas tem um porquê, tem um significado, às vezes não está respirando no local certo, igual ela passou no nariz, né? Respira pela boca. Tem eles fatores, né? Eu falo que atrapalha muito o companheiro, né, que está dormindo. Ah, com certeza. Mas quem está tendo maior prejuízo é a pessoa mesmo que está roncando. Dessa qualidade de vida e ainda tendo outros problemas mais graves. E a respiração nasal, então, ela pode interferir até mesmo na qualidade de sono? Sim, com certeza. Ela pode interferir na qualidade de sono. E me fala uma coisa, quando que é hora da gente procurar um especialista? Então,
é bom procurar um especialista quando você tiver com dificuldade para fazer suas atividades. Você vai ver que na atividade física não está rendendo bem, está ficando muito cansado, acorda cansado, com aquela sensação de que não descansou bem, de que o sono não foi reparador. Sim. Ou então o nariz ficando muito obstruído, o paciente mesmo percebe que está ficando com a boca aberta para respirar. Diminuição do olfato, o paciente não consegue mais Sentir o sentir cheiro. E muita secreção, obstrução nasal, congestão, pacientes que ficam com sinusite de repetição, rinite que não está sendo controlada. Então são N fatores aí, N fatores. que a gente nem imaginava. E me fala uma coisa, então qual que é a cirurgia que, por exemplo, essa pessoa deve fazer? Primeiro, é a septoplastia ou a rinoplastia? Então, pacientes que querem fazer rinoplastia, a gente sempre assim prioriza para o paciente fazer as duas juntas, porque a gente consegue associar tanto a parte Do estética quanto funcional, que é o Perfeito. septo. Então a gente faz a correção da parte estética e da parte funcional. Também tem a carne esponjosa que a gente consegue tirar durante a cirurgia. Mas se o paciente, ele por um acaso, ele já fez uma septoplastia e depois ele decide fazer uma rinoplastia, também pode fazer, só que aí nós precisamos pegar o enxertozinho da costela. Para fazer. Para fazer, porque a gente usa os enxertos para moldar o nariz. Tá. Então, ele pode fazer a cirurgia perfeitamente se já tiver feito septoplastia anteriormente. E qual a associação da cirurgia nasal funcional e a estética, doutora Juliana? É isso que eu falei, que a gente consegue, tem várias alterações do nariz que também está relacionado à parte estética. Tá. Por exemplo, a gente tem a insuficiência de válvula nasal, que a válvula nasal externa é essa região aqui do nariz, mais externa. Tem pacientes que têm ela colapsada, então ela não consegue abrir e fechar involuntariamente para a gente poder respirar. Tá, para ter aquele... E aí a gente faz essa correção também na rinoplastia, Uau, que legal. tá? E muda a estética nasal. Então, por exemplo, se o paciente vai lá, vai consultar comigo e ele tem uma obstrução nasal, mas ele não quer mexer esteticamente, só que ele tem essa insuficiência de válvula. Então precisa ser feito. Então precisa ser feito, senão a gente não vai conseguir melhorar a respiração Sim. nasal. Que são casos, então, Específicos. A obstrução nasal, ela não vem só do desvio do septo. Alterações anatômicas também causam obstruções nasais. Obstrução. Gente, que delícia conversar com ela. E olha, quero agradecer você ter vindo hoje, falar dessa parte tão importante que às vezes a gente nem imagina, dessa questão de respirar até mesmo pela boca, o quanto é importante a respiração nasal e os fatores que contribuem aí para a questão até mesmo de problemas com saúde. Sim, é muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar esses conhecimentos com vocês. Muito obrigada, viu? E volte mais vezes, tá Vou bom? Ju? voltar, com certeza. Obrigada, muito viu? obrigada. Até a próxima. E agora, logo mais, bem verão. E, claro, vamos construir o bumbum dos sonhos com a doutora Kelly Lima. E agora nós vamos falar sobre um dos queridinhos. Vem chegando o verão, popô lá em cima? Temos também com a doutora Kelly Lima. Tudo bem, Tudo Flávia? bem, Prazer amor? estar aqui novamente. Ai, obrigada. Me fala uma coisa. Hoje nós sabemos que um dos procedimentos mais procurados é a harmonização glútea. Sim. E para quem é indicado a harmonização glútea? É para todas as pessoas, desde aquelas pessoas que não têm nada de bumbum, que quer um bumbum mais firme, mais durinho, aquele up no bumbum realmente, até mesmo para aquelas pessoas que só querem cuidar, fazer a manutenção, para suavizar uma celulite, para diminuir um pouco a flacidez, para todo mundo. E me fala uma coisa, hoje nós ouvimos muitos dos casos que tem PPMA, quais são ácido hialurônico, quais são os produtos usados na harmonização glútea? Eu utilizo todos os produtos, geralmente que nós utilizamos, facial, no glúteo. Então, bioestimulador de colágeno, Ótimo. ácido hialurônico como os preenchedores, alguns manipulados para vitaminar a região, porque com os manipulados nós conseguimos até melhorar
o desempenho na academia. E a maior diferença, na verdade, é sobre a quantidade de produto. Mas, no geral, todos os preenchedores, bioestimuladores de colágeno. Provavelmente você deve ter ouvido isso no consultório. Quem é sedentária? Assim como eu. Mentira, agora eu tô treinando. Eu tô vendo. Então, gente, me fala uma coisa. A pessoa que geralmente não tem o hábito de ir à academia, é obrigatório a treinar? Ou ela vai ter um resultado também, mesmo se ela não quiser treinar? Claro que ela vai ter um resultado, sim, lindo, também legal, mas o treino é super importante porque nós vamos potencializar principalmente a ação do bioestimulador. O preenchedor, ele vai fazer ali um sucesso sozinho, mas o estímulo de colágeno, quando nós temos aí essa característica do treino, da rotina de treino, alimentação legal, ele desenvolve muito bem. E doutora, por que não usarmos o PMMA? Eu não oriento a utilização do PMMA por ele ser um componente que não é biodegradável no nosso organismo, ele é permanente. E nós já temos aí inúmeros casos de Horríveis, erros que acontecem, não somente problemas de saúde, mas até mesmo a deformação com o passar do tempo. Então, fica ali lindo na hora, bonito, dá um volume legal, a quantidade é 1000 vezes maior do que a quantidade de preenchimento e de bioestimulador, e a deformidade que ele pode causar com o passar do tempo fica estranho também. Ele pode deslocar de local, então eu prefiro trabalhar pela segurança e pelos resultados mais naturais, bonitos e seguros com o bioestimulador de colágeno e os preenchedores. E me fala uma coisa, geralmente, por exemplo, a gente consegue já ver um resultado logo na primeira aplicação? Sim, consegue. Consegue? Principalmente com os preenchedores. Tá. O bioestimulador, ele leva um tempo para fazer efeito. Ele leva ali pelo menos de 60 a 90 dias para ter um efeito legal, mas os preenchedores, assim que a gente coloca, já consegue ver um resultado. E claro, nós temos sempre que pensar que o bumbum é uma região grande, então a quantidade de produto que a gente precisa, em consideração com o rosto, por exemplo, é muito maior. Então, vai depender do resultado que a pessoa quer. Entendi. A partir da primeira sessão, a gente já consegue ver um resultado legal, principalmente para depressões ali do ladinho do glúteo, celulite, já vai ver um resultado muito bacana. Mas para construir um bumbum legal, um bumbum grande, firme, com volume, com projeção, aí a gente precisa de sessões. Gente, já começa já a sessão, porque o carnaval depois tá aí, pode sambar. Exatamente. Não vai ter problema nenhum, doutora Kelly, muito obrigada. Obrigada eu, Flá, pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada a você. E bora colocar os popô lá pra cima, gente? Lá na nuca. Uhul! Você sabe o que é um cálculo renal? Ou até mesmo como ele se forma? Logo imaginamos que comemos muito sal e pronto. Tá ali. Mas eu trouxe Dr. Daniel Aires no Bom Dia Saúde de hoje para falarmos sobre esse assunto. E o Dr. Daniel Aires voltou e hoje nós vamos levar esse conteúdo muito importante e que todos devem conhecer e se não conhece, gente, agradeça. Exato. O cálculo renal, né, doutor? Uhum. Olha, eu acho que, vamos dizer que eu já ouvi falar que as dores nos rins é mais parecido com um parto normal. É isso mesmo? É isso mesmo. Oi, Flávia. Tudo bem. Tudo bem? Assim, a cólica renal, ela é uma dor que realmente as pessoas falam que é parecida com a dor do parto, Do né? parto, isso. E ela acontece porque a pedra entope o cano. Então, a pedra sai do rim, vai chegar lá na bexiga, no meio do caminho ela entope, e a hora que ela entope, dilata tudo, a hora que contrai para eliminar esse xixi que está parado, vem a dor do tipo cólica. E, por exemplo, o que causa, então, as pedras, o cálculo nos rins? A pedra ela pode ser formada por diversos fatores, né? Mas assim, eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte: imagina quando você vai fazer um suco, você joga muito açúcar, ele precipita e fica no fundo da jarra. A hora que você joga água e dilui, é a mesma ideia. Então, a partir do momento que a urina está concentrada, esse cristal ele precipita, e a hora que ele precipita, um cristal agrega no outro e forma o cálculo renal. E no decorrer do dia a dia, quais são os principais sintomas, doutor Daniel? A pessoa já está gritando. A ideia é assim, ó, independente do que o cálculo for formado, esse cálculo, em algum momento, ele tem que ultrapassar um negócio que a gente chama de produto de solubilidade.
Tá. Então, a partir do momento que a concentração ela ultrapassa esse produto de solubilidade, ele precipita o cristal e aí um cristal agrega no outro e forma o cálculo. Então, a ideia é que se eu Hum. mantiver essa solução sempre abaixo dessa concentração, que é a concentração que ele precipita, nesse momento você, a princípio, não vai formar o cálculo, né? Eu já ouvi falar, até mesmo da cirurgia do cálculo renal, Aham. ela é hoje, eu não sei se é através dessa evolução da tecnologia, ela é feita a laser ou se existe corte, ou como que funciona essa questão da cirurgia para até mesmo tirar esse cálculo? Então, assim, a medicina, de uma maneira geral, né, ela está evoluindo para cada vez Bastante. menos ser invasiva, né? Então, no passado, era comum a gente observar esses indivíduos que tinham pedra no rim, com cortes extensos na região Na lombar. lateral, né? Exato. Você abria aqui a região lombar, colocava o rim, entre aspas, para fora, abria o rim e tirava o cálculo. Hoje em dia, essa técnica permite que você faça tudo pelo canal, tudo pelas vias naturais. Então, você entra Olha. pela uretra, que é onde sai o xixi da bexiga, Aham. cai na bexiga. E aí, dentro da bexiga, você consegue acessar o rim. E por esse aparelho, dentro do aparelho, você pode passar uma fibra, por exemplo. Essa fibra Uhum. emite uma luz, e é o laser, e você consegue fragmentar o cálculo. E aí ela consegue Isso. descer e sair pela urina, Isso. é isso? Nesse Não. momento da cirurgia, uma coisa que a gente pode fazer, você fragmenta em pedaços menores, Uhum. e aí por dentro do aparelho mesmo você passa como se fosse uma cestinha, e pela cestinha você consegue puxar e tirar pedra por pedra. Aí consegue tirar. Consegue tirar tudo e resolver. E então em nem todos os casos, então, é cirúrgico? Isso é uma coisa que é importante, porque o indivíduo que tem cálculo, ele tem cólica e essa cólica costuma ser recorrente. Né? Então, Imagino. uma informação importante para quem tem pedra é que nem toda pedra precisa ser operada. Ou seja, cálculos pequenos, e aí o tamanho ideal gira em torno de 5 milímetros. É bem pequenininha. Exato. Mas se ele cai no canal, a chance de você eliminar esse cálculo sem precisar operar, obviamente desde que preencha alguns pré-requisitos, Tá. né? Por exemplo, esse indivíduo não pode estar com infecção, ele tem que ter uma dor controlada, a função renal dele tem que estar uma função renal normal. A gente consegue esperar de 4 a 6 semanas para ver se essa pedra consegue sair sozinha. E aí, pedras pequenas, então, existe uma tendência dessa pedra sair sozinha. Então, abaixo de 5 milímetros, o tamanho ideal, entre 5 e 10 milímetros, discutir com o paciente, e acima de 10 milímetros, Aí de uma maneira assim, geral, a princípio a ideia é que é cirúrgico. e hoje, doutor Daniel, quais são os tratamentos disponíveis? Então, existe um tratamento clínico, ou seja, Tá. você pode investigar esse indivíduo através de um exame de urina de 24 horas. Então, esse indivíduo ele vai Fazendo no... um acompanhamento da urina. Isso. Ele vai no laboratório, ele pega um recipiente, leva para casa, Uhum. faz xixi lá durante 24 horas, depois ele leva no laboratório e essa urina ela é analisada para saber se existe algum fator de risco a mais ou não nessa urina que predispõe à formação do cálculo. Então, a partir do momento, se você conseguir identificar esse fator de risco, você consegue tratar clinicamente. E aí, se o tratamento clínico não for eficiente a ponto desse indivíduo não formar mais cálculo, aí tem o tratamento cirúrgico. Que aí, basicamente, hoje em dia, com a modernização do equipamento, ele está cada vez menor, esse laser é cada vez mais potente, então você consegue, mesmo cálculos maiores, fazer tudo isso de uma maneira endoscópica, sem corte, sem nada. Sem nada. É. Nossa, aí sim, né? É, sim. E como que a gente faz? Aham. Eu tenho certeza que em casa você está se perguntando. Como que a gente faz para prevenir novos cálculos renais? Essa é uma pergunta que é importante, Muito importante. porque eu costumo dizer o seguinte, né? O cálculo renal, a princípio, ele é uma doença benigna, né? Então, Tá. assim, e fato é que você tratou, resolveu. Porém, esses indivíduos que são manipulados diversas vezes, eles podem complicar, né? Com infecção urinária, é o indivíduo que para de trabalhar. Então, assim, se a gente tentar diminuir essa produção ativa de cálculo, é o cenário ideal. Tá. Então, são medidas, de uma maneira geral, assim, para a gente, uma orientação. Primeiro, tomar água. O quanto de água? Vai fazer xixi, tem que estar transparente a urina. Esse é um bom É o parâmetro. começo de tudo, eu acho, né? Isso, para Olhar. saber que a urina não está muito concentrada. Segundo, não tem nenhum cálculo que é formado com sódio, o Na, que é o sódio. Uhum. Mas se você ingerir muito sódio, e o problema, né, Flávia, é que tudo tem sódio. Então, Com sal, certeza. o shoyu do japonês tem sódio, Sódio. a massa da pizza tem sódio, o churrasco, a salada. E se você ingere muito sódio, a gente costuma dizer que malandramente o rim precisa eliminar esse sódio, porque você está ingerindo muito.
o cálcio, que é o principal componente, ele sai junto com o sódio. Então, assim, indivíduos que ingerem muito sódio têm como uma consequência indireta uma eliminação grande de cálcio no xixi. E cálcio é o principal componente que forma cálculo. E me fala uma coisa, agora uma dúvida, né? Geralmente a gente fala, isso, o cálculo renal, ele acomete mais em mulheres ou em homens, ou não tem nada a ver isso? Não, existe normalmente a gente pode dizer que essa incidência ela é um pouquinho maior em homens, Em né? homens? Mas ela assim, ela é porque está muito mais relacionada ao estilo de vida, né? A ingerir pouco líquido, mas Tá. elas são muito semelhantes, né? Existe uma idade que é a idade mais comum, né? O adulto jovem, ou seja, o indivíduo, quando ele foge muito desse espectro, ou seja, indivíduos muito novos, crianças, ou indivíduo muito idoso, esses pacientes eles precisam ser avaliados para saber se não tem algum fator de risco a mais que está formando o cálculo. Entendi. Gente, é tão importante nós sempre estarmos em dia com a nossa saúde e por isso, Dr. Daniel Aires esteve aqui novamente trazendo assuntos Muito obrigado. exponenciais aí para nossa Legal. saúde, É né? isso aí. Muito obrigada, Muito viu, obrigado, doutor? Flávio, pelo convite. Como que você está no Instagram, pessoal? Acompanhar, porque lá tem muitas informações, viu? É @Dr. Daniel Aires. Então é isso. Entra lá e já, ó, fique sabendo de tudo. E agora, vamos de Na Trilha do Sucesso. E hoje eu estou com o Dr. Niceu Mendes, falando sobre um assunto super importante. Você sabe a diferença da holding familiar e qual o modelo é ideal para você? Bora lá? Dr. Niceu Mendes na Trilha do Sucesso. E estamos agora com o Dr. Niceu Mendes. Nos programas anteriores, só um spoilerzinho, né? Ele explicou um pouquinho do conceito da holding familiar e como também essa estrutura pode preservar o patrimônio e evitar os seus conflitos. Mas hoje nós trouxemos um assunto exponencial a vocês, os principais tipos de holding familiar e como você pode escolher o modelo ideal. Tudo bem, doutor Niceu? Vou bem, Flávia, muito obrigado. Obrigado você. Sou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada e trazer sempre assuntos relevantes para a nossa população. Sim, a família brasileira realmente precisa de assuntos relevantes, importantes, né? E é o que você faz bem, levar a comunicação para a família. Muito obrigada. Doutor, então, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, muitas pessoas pensam, né, que toda holding, elas são iguais. Na verdade, existem tipos diferentes de holdings? Sim, Flávia, a holding, ela é uma estrutura bem flexível, né? Tá. Então, ela se adapta às necessidades das famílias. Do ponto de vista prático, hoje nós temos em torno de 4 tipos de holding, que é a holding patrimonial familiar, né? Que é a holding familiar, que é a patrimonial. Temos a holding operacional, temos também a holding pura ou de participação e, finalmente, a holding rural. Todas essas empresas, elas têm o condão de organizar o patrimônio da família, de fazer uma centralização na administração. Agora, eu acredito que o pessoal, até mesmo em casa, como eu, doutor Niceu, já ouvimos falar dessa primeira aí, a holding familiar. Vamos começar por essa? Sim, claro. A holding familiar patrimonial é a mais comum, né, e que as famílias, de modo geral, têm procurado bastante, principalmente em razão aí da reforma tributária. E essa holding ela é mais direcionada para aquelas famílias que possuem imóveis para locação, têm apartamentos. Então, normalmente, essas famílias, elas procuram esse tipo de holding, né? E quer também centralizar ali a administração do seu patrimônio. Então, essa holding é bem adequada para as famílias que procuram trabalhar com locação e preservar o patrimônio familiar. E o que caracteriza, você até mesmo mencionou as diferenças aí, da holding operacional, por exemplo? A holding operacional, o que acontece? A família, ela sempre tem o patrimônio pessoal, né? Por exemplo, o apartamento onde mora, a casa de campo, os automóveis, as obras de arte. Então, esse patrimônio, a família normalmente ela protege através de uma holding patrimonial.
Já a holding operacional é onde você vai colocar a sua operação de risco, envolve risco. Então, se você tem um comércio, se você tem uma indústria, se você tem algo que envolva realmente riscos com pessoas, com operações, você coloca nessa operacional. Essa holding operacional, normalmente, as famílias empresárias acabam optando por esse tipo de holding justamente por conta dos negócios que eles Perfeito. possuem. Sim. E me fala uma coisa, como que funciona a questão da holding, né, pura de participações, é isso mesmo? Exato. A holding pura de Me participações, então, você tem as famílias empresárias, principalmente, Perfeito. que tem vários negócios, tem uma indústria, tem um comércio, e daí ela constitui uma holding, que é aquela holding praticamente que não faz nada. Então essa holding, ela detém a participação nessas empresas. Por isso que ela é chamada de holding pura ou de participação. Ela controla essas empresas. Inclusive, debaixo de uma holding pura, né, ou de participação, você pode ter, inclusive, a holding familiar, a holding operacional e as outras modalidades de holding que você achar interessante construir para a família. Agora, doutor Niceu, eu vou falar uma coisa para você. Diga. Além de contratar você, né, claro, você que Te está em agradeço. casa, quer contratar o doutor Niceu, como que é uma família, por exemplo, ela pode saber qual que é o tipo de holding indicada ou mais adequada a ela? Tirando você, a sua contratação. Obrigado, Flávia. Será um prazer eu atender o seu público, né? Obrigada. Com muito carinho. A família, tudo depende de um planejamento, né? A gente faz aí um diagnóstico para entender, né, o patrimônio familiar, para entender também a composição da família, para entender se a família tem dívidas, se a família tem empresas, Tem bens. tem imóveis, se é uma família que tem apartamentos para locação somente, se a família quer realmente ali também proteger a questão de divórcios, daí a gente estrutura uma modalidade holding e apresenta para o cliente para que ele, né, ali opte em continuar e fazer aquela holding. Agora você deve ouvir muito isso. E eu também tenho essa dúvida, né? Você aí de casa com certeza deve estar se perguntando como que a gente faz, assim, nessa questão, né, de montar e manter uma holding? Até porque a gente já imagina que isso é caro. Isso é um mito, verdade? Conta pra mim. Olha, holding, ela não é barato, não né? é o preço de você ir lá abrir uma empresa. Sim. Tá? Isso aí, daí esquece. Mas também ela não é aquela coisa assim que você não vai ter condição de pagar. Então, assim, é mais um mito, tá? Porque o Brasil hoje, ele está trazendo, ele está disseminando bastante o conceito de holding justamente para que as famílias, né, as famílias de classe média, as famílias que têm seu patrimônio, queiram proteger o patrimônio, possam contratar um advogado. Perfeito. Porque não adianta você também oferecer os seus serviços a custos muito altos que você não vai ser contratado. Então, a holding, o mais importante da holding, até não dá nem para falar de preço, nem posso, né? Advogado não pode tratar aqui da questão de preço. Mas assim, o mais importante da holding, o que acontece? O benefício que ela traz para a família, o benefício que ela traz para a família, como, por exemplo, um benefício de evitar um inventário na família, um benefício de proteger o patrimônio familiar, um benefício de eficiência fiscal e tributária. Então, esses benefícios, por si só, já paga o advogado, já paga a estrutura. Então, a holding, ela não é cara, é mito. Então, é mito. E no próximo programa, doutor Niceu Mendes, gostaria que você voltasse, você como nosso colunista queridaço, falarmos um pouquinho do passo a passo de como criar uma holding familiar. Tudo bem para você? Tudo ótimo, vai ser um prazer falar com você e continuar com esse público maravilhoso que é o seu. Muito obrigada, viu, doutor Niceu? Eu Até agradeço. a próxima, hein? Até a próxima. Gente, agora eu quero convidar vocês para compartilhar essas dicas com eles. No quadro de hoje, vem chegando o Em Dicas.
diretamente de Campinas para sua telinha. Estou aqui no Rio 40 Graus, aqui na região de Campinas mesmo, com essa simpatia em pessoa, o senhor Claudio Onir, né? Sim. Mais conhecido como Rio. Rio, Sr. Rio. O senhor Rio. E ele vai contar um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pra gente desse restaurante maravilhoso aqui. Nós estamos aí há 23 anos já no mercado, desde 2002. E nós, nesse longo tempo, achamos um estilo de comida que puxa um pouco para a comida mineira, com um fogão a lenha, acompanhando alguns pratos típicos, por exemplo, a feijoada, o virado, a paulista. E deu muito certo, porque a comida mineira é muito bem aceita aqui na nossa região. Graças a Deus temos um público muito fiel, muito que nos acompanha por aqui, né? E tá dando tudo certo. O restaurante está indo, tá bem. Tem o filho que fica à noite. Estamos na luta, na batalha. E aqui, como é que funciona? Funciona por quilo, né? Aqui nós temos por quilo, tá? Hoje, no meio de semana, está 6,590 o quilo. E no Preço sábado, maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente. Não se esquecendo do churrasco. Temos que acompanhar o churrasco. Tem as saladas, churrascos e o belo fogão a lenha. Que faz aqui toda com a as diferença, comidas. né? Sim. Faz toda a diferença. O sabor, Com gente, o certeza. cheirinho é sensacional aqui. É cheiro de comida caseira. Então, se você tem vontade, quer conhecer, vale super a pena, né? Não só pelo valor, mas um lugar extremamente aconchegante, né? Um ambiente maravilhoso aqui. Cabe quantas pessoas, mais ou menos? Uma média de 300 pessoas passam comporta- por dia. Quase 300 pessoas por dia. dia, em Então, média. gente, tá esperando o quê? Fora, né, como ele já mencionou, comida. Como é que funciona o cardápio aqui durante a semana? A semana ele é variável, cada dia tem o seu carro-chefe. Tá. Por exemplo, na segunda-feira o carro-chefe é o virado paulista, tá? Muito tradicional aqui no nosso estado. Na terça-feira nós temos o bife a rolê. Na quarta-feira vem a feijoada. Na quinta-feira vem peixes. Sexta-feira vem pernil assado, tudo voltado para a comida mineira. E no sábado, novamente, a feijoada, que ela vem de uma forma diferenciada, totalmente separada. Então você faz a montagem do seu prato de acordo com o seu gosto, certo? Perfeito. Fora o Marmitex, né? Fora a Marmitex, que Também nós trabalha com temos. Marmitex. Sim. Aí o pessoal vem, retira, fica à vontade. Perfeito. É isso Toma aí. uma cachaçinha. Uma caixazinha. Já aproveita e já faz Normal tudo, do né? mineiro, né? Então, tô sabendo que, além de restaurante, à noite também tem o bar. Sim, aí nós temos o bar, transforma-se em barzinho, meu filho que toma conta. Tem umas carnes muito legais, umas tábuas de carne muito boas também. Venham para nos conhecer, Ah, é um com prazer. certeza. Então, ó, aguardem aí, tá? Vai ter também o bar. Adivinha com quem? Com ele mesmo, Renan Cruz. E voltamos ao Rio 40 Graus. Hoje a gente já se deliciou no almoço, aqui na parte da manhã. E a gente voltou agora, sabe aquele meme? De dia de um jeito e de noite do outro. Vocês vão conferir agora, o restaurante já tá outro. E tem um monte de delícia lá, vocês vão ver tudo agora na íntegra. Só vamos. E olha, dá uma olhada nesse buffet aqui, ó. Tem pastel, vários tipos de recheio para você rechear tudo na hora. Acabaram de repor aqui o cachorro quente. E eu vou pegar o hambúrguer aqui e vou mergulhar naquele cheddar lá que eu não sou bobo. Ah, tô no meu momento agora, dá uma olhada aqui, ó. Você tá maluco, olha isso aqui. Agora eu vou me servir mais aqui, ó. E eu já sei que a Dai esteve por aqui no Rio 40 Graus na parte do dia, almoçou, comeu bem que eu vi. E agora eu, como sou da noite, estou na parte noturna aqui com o Gustavo, que é o filho do homem. O Gustavo cuidará toda a parte noturna aqui da casa, com a parte de petiscos. E tem novidade aí, hambúrguer com torre de cheddar. Conta um pouquinho como é que foi essa ideia das torres de cheddar, torre de chocolate. Cara, a gente partia de uma casa bem tradicional, bem familiar, nos moldes de bar mesmo, de porções, de bebidas. E passava na minha cabeça alguma coisa mais chegada na parte de happy hour, de burger, propriamente do pastel de vento. Que você mesmo, né, esse pastel de vento, você mesmo que recheia com várias opções Sim, lá que eu sim, vi, né? a proposta era essa.
fora do rodízio, a pessoa se servir. A pessoa está montando o lanche dela, está montando o pastel dela, até os espetinhos. A proposta é essa, é o cliente tá se servindo da maneira que ele gosta. E isso aproxima mais o cliente e o sucesso é absoluto e notado. Você já pode reparar aqui, a casa cheia, lotada, sucesso. Parabéns pela ideia, parabéns pelo sucesso, Rio 40 Graus, bom demais. Eu adoro um doce, né? Eu tava muito curioso para experimentar um doce lá e aquela torre de chocolate é irresistível. Vou experimentar aqui, ó. Oh, é bom demais. Para quem quiser saber um pouquinho mais, o Instagram de vocês qual é? @Rio 40 Graus Bar Campinas. Já segue aí, Rio 40 Graus, estamos juntos. Diretamente de Americana, hoje a nossa primeira gravação vai ser muito especial. Conhecido por ser a melhor picanha da região, sejam muito bem-vindos ao Big Ben Restaurante. Já estamos aqui na mesa, estou aqui com o chefe Dom Lute, estava batendo um papo com ele aqui nos bastidores. E cara, um dos carro-chefes da casa aqui do Big Ben é o parmegiana de mignon. Eu vou cortar aqui na colher, aqui na frente de vocês, para vocês verem o quanto é macia essa carne aqui, ó. Dá uma olhada. Olha como ela solta. Rapaz, que delícia. E falar um negócio para vocês. O chefe Dom Lute sempre serve os clientes. Hoje ele está em outro papel. Hoje eu que sirvo o chefe. Muito obrigado. Olha isso aqui. Sou privilegiado de estar servindo por você. E conta um pouquinho pra gente, esse molho aqui é uma receita secreta do chefe, pelo que eu tô sabendo. E na verdade, Renan, é assim, nós nos preocupamos muito com nossos clientes. Esse horário é o horário que eles voltam realmente para o trabalho, eles vêm almoçar e voltam para o trabalho. Então esse molho nós tiramos toda a impureza, fazemos um tomate selecionado, cenoura, com alho, e esse molho aqui é realmente surreal. Tem algumas coisas mais, né, que nós colocamos no molho. É o segredo da casa. É o segredo, mas é um molho que a turma aí eles vão e voltam, precisando sempre estar comendo com molhinho. Além da aparência linda aqui, o chefe já me falou que é um molho super leve, o cheiro disso aqui, vocês não estão ideia. Se a imagem tivesse cheiro, era esse cheiro que eu gostaria que tivesse. Tá maravilhoso. Vou me servir aqui, eu já volto com vocês. Eu já falei muito, chegou o momento que eu tava esperando. Bom apetite, chefe. Vou experimentar esse parmegiana de mignon aqui. Olha como corta fácil. Realmente, o molho faz total diferença. Você viu que leveza no molho, Renan? Super leve. Tiraram toda a acidez do molho, né? Leve demais. Isso aqui para você que vai almoçar aqui, pode almoçar tranquilo que você vai ter uma tarde deliciosa. Bom demais, Big Ben. Ô Renan, já que você me serviu aquela parmegiana maravilhosa, agora é minha vez de servir a melhor picanha da região, cara. Essa é a melhor picanha que você comeu até agora, você vai... Essa que é a braba. Essa que é a braba. Quando eu cheguei, que eu tava falando com o proprietário aqui, que é o Mauro, é verdade que vocês vendem aqui mais de 1 tonelada de picanha por mês? Verdade, viu, Renan? É verdade que nós vendemos essa quantidade aí. Até nós mesmos nos admiramos, cara. É macia mesmo, hein? Você viu que eu cortei fácil aqui, né? Macia, é cheirosa, aí vamos ver o gosto. Agora eu entendi por que vende tudo isso de picanha. É bom demais. Muito boa, né, Renan? Bom demais. E agora eu vou estar me servindo. E para quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho do Big Ben Restaurante, já pode seguir aqui nas redes sociais. Instagram, Big Ben Restaurante _oficial. Em dicas de hoje, encerra no Big Ben aqui. Junto demais. Bom demais. Muito bom.
para estrear o nosso especial em Limeira, com 13 anos de tradição, hoje vocês estão no Trailer do Espeto. Acompanha tudo aí comigo. É mesa farta que vocês querem? Trailer do Espeto, tô aqui com o proprietário, aqui com o Rodrigo. Bom estar com você aqui. Que recepção, cara. Dá uma olhada nessa mesa aqui. Que fartura. Tem muita opção aqui. Tava conversando um pouquinho, são 13 anos de tradição já aqui, né? Sim, 13 anos que a gente tá trabalhando aqui em Limeira já. Cara, que legal. Começou com espetinhos, agora a gente tem porções, tem lanches, mas não ia caber tudo na mesa, né? É, isso porque tem só uma parte de todo o cardápio do Rodrigo aqui. E assim, além dos espetos assados, também tem, eu vi que tem os fritos, né? É isso? Sim, sim. Dá um exemplo pra gente. Esse aqui do que é? Esse aqui é medalhão de palmito, frito. Aí a gente coloca catupiry, queijo e maçarica ele. Farinha panko também, né? Pra empanar? Usa farinha panko pra ele não ficar encharcado. Esse aqui, ó, já é de frango com pimentão, cebola e tomate. É, eu vi que tem uns bem diferentões aqui também, espetos fritos, assados. Ali é uma porção de batata com catupiry e costela, é isso? Sim, sim. Variedade de porções também, torresmo. Esse aqui não resisto, cara. Torresmo, vocês sabem que é vida, né? Ó. Ó, esse aqui tá crocante, sequinho. Bom demais. Tem também esses daqui, são porções, né? Polenta. Polenta, bolinho de mandioca com camarão e costela com catupiry. Nossa, não, dá licença. Costela com catupiry. Isso aqui é um dos meus sabores preferidos. Tudo de extrema qualidade. Trailer do Espeto, acompanha aí. E para acompanhar tudo sobre o trailer, já vai seguindo aqui no Instagram, @Trailer do Espeto Limeira. E também, além da variedade dos sabores salgados de espeto, também tem os doces. Tem aqui o Romeu e Julieta, que é provolone, bacon e goiabada, né? Sim. E também esse aqui, espeto de churros com doce de leite. Impossível comer um só. Só vem. Olha, chegou aquele momento mais emocionante, que eu vou dizer para vocês, eu acompanhei de pertinho, mas a Márcia da Aristóteles que o diga. Nós estamos chegando à grande final do Beleza Revelada de Francisco Morato. E vou dizer que foi tão satisfatório nós vermos todo esse processo com a dona Andréia, que fazia 9 anos que não se olhava no espelho. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês esse momento tão incrível, que foi a final do Beleza Revelada. Vem chegando Dona Andréia e Francisco Morato. Bom dia, estamos aqui na casa da Dona Andréia, a nossa Beleza Revelada de Francisco Morato, e eu trouxe meu amigo e parceiro Carlinhos, que veio nos ajudar com a Dona Andréia. Bom dia, Márcia, bom dia a todos os telespectadores. Estamos hoje aqui nesse quadro lindo de transformação da nossa amiga Andréia, e nós do Depósito JC Material para Construção estamos proporcionando hoje para ela aqui essa pequena reforma, a colocação da porta, da janela, o material e a mão de obra, para que dê mais um conforto e uma qualidade de vida. E ficamos muito felizes de estar participando desse programa e ajudando a nossa amiga Andréia. Ô Márcia, aqui nós temos que tirar essa porta, né? Trazer os profissionais, o material, né? Para nós colocar uma nova porta aqui e o vitrô, porque essa porta ela está danificada, né? E também é um espaço grande que entra bicho aqui. E a gente pretende, e vamos fazer, em nome de Jesus, é uma melhoria para a nossa amiga Andréia. Então a gente vai vir trocar toda essa porta aqui e fazer uma reforminha. Eu queria mostrar para vocês o espaço que tem da porta. No dia que eu estive aqui, não tinha essa madeira.
Vem com a gente para vocês verem a janela e o Carlinhos vai explicar para vocês o que precisa ser feito. Ô Márcio, aqui que a gente pode ver que nós vamos ter que arrancar todo esse vitrô, né? Fazer a colocação de outros. Isso aqui se encontra sem vidro, né? No vidro anterior isso aqui estava tudo aberto, ela colocou um plástico, mas aqui será colocada uma novo vitrô aqui, para que a gente traga uma qualidade de vida para nossa amiga André. Então a gente vai trazer a equipe do depósito JC Material Construção, vamos vir aqui, trocar tudo, dar um acabamento, para a gente fazer parte desse quadro e ajudar a nossa amiga, tá bom, Márcia? Chegamos aqui no JEC Materiais de Construções para escolher os materiais que serão utilizados nessa pequena reforma que será feita na casa da dona Andréia. Eu percebi também que no banheiro dela está faltando uma porta. A gente do JC Material Construção vai doar a porta e fazer a colocação para que a Andréia tenha uma melhor qualidade de vida e segurança na residência dela. Obrigada, meu parceiro. Cheguei aqui no espaço Maria Araújo, na minha grande amiga, onde ela cuida dos meus cabelos. E eu vim deixar a nossa selecionada aqui do Beleza Revelada, a dona Andréia, aos cuidados dela. E eu tenho certeza que a Andréia vai sair daqui arrasando. Eu vou deixá-la uma diva, que aqui todas são divas. Vamos arrumar os cabelos, as unhas, maquiagem, sobrancelha. Vai sair daqui arrasando. E agradeço, viu, Márcia? Estamos aqui com a Andréia, nós vamos fazer um teste de mecha, porque ela tem alguns procedimentos químicos no cabelo dela e devido a isso, o cabelo dela está muito fragilizado. E se passar, nós vamos fazer uma redução de volume e, infelizmente, a tintura nós não vamos poder fazer, porque por ele estar muito fragilizado, não vai passar, mas ela vai sair daqui diva, vai fazer as unhas, vai fazer a sobrancelha, maquiagem, vai sair daqui um arraso, eu prometo. E agora eu vou apresentar a equipe que vai cuidar da nossa beleza revelada daqui de Francisco Morato, a dona Andréia. Essa é a Jéssica, ela cuida das minhas unhas quando eu estou no Brasil. A Abigail vai dar aquele olhar na dona Andréia. E a Islene, que vai colocar a cereja do bolo. Aguardem aí que vocês vão ver como a dona Andréia vai ficar uma diva. Quero agradecer a você aí de casa que nos acompanha, a sua audiência mais que especial. Eu vou ficando por aqui e olha, eu espero vocês até sábado que vem. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!